Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para o nosso primeiro vídeo de devocional. Isso mesmo, nós vamos falar hoje sobre alguns dos temas que vocês votaram lá. Lá no Instagram vocês vão ver esse vídeo, esse devocional em 1 minuto, talvez 1 minuto e meio. E aqui vocês conferem um pouco mais aprofundado, um devocional um pouco mais compridinho, que vai falar muito ao seu coração. O nosso tema de hoje é propósito. E por que a gente vai falar de propósito? Cada dia mais, gente, eu tenho percebido pessoas que fazem as coisas simplesmente por fazerem. Então, qual que é o problema que acontece realmente? A gente muitas vezes não dá valor nas coisas que tem, ou a gente não consegue entender as coisas que nós fazemos, não consegue controlar, criar uma rotina, essas coisas, porque nós não entendemos o nosso propósito em cada coisa, e às vezes a gente nem sabe o que é o propósito, tá? Então hoje a gente vai falar a respeito disso. E aí, meu filho, se você está perdido aí na sua vida, não sabe qual é o seu verdadeiro propósito, fica aqui com a gente que hoje você vai aprender. Nós vamos ver primeiro o que é o propósito. Segundo, como eu posso compreender melhor? Vamos ver um exemplo de prática de propósito. E em terceiro, como eu alcanço os meus propósitos. O nosso texto base está em Mateus 15, no versículo 22. Nós vamos ler ele daqui a pouquinho. Primeiramente, o que é propósito? Muitas pessoas confundem, e eu também confundi até pouco tempo atrás, propósito com objetivo e metas. Essas três coisas são importantíssimas para tudo que você quiser alcançar na sua vida e para que essas suas conquistas tenham sentido, tenham valor real para você. Então, a gente vai entender. Propósito é diferente de objetivo e é diferente de meta também. O que é o propósito, então? O propósito é o motivo pelo qual você faz as coisas. Então, por exemplo, se eu te perguntar por que você faz a faculdade de que faz? Você vai me dar os seus motivos, você vai contar a sua história de vida, o que te inspirou a fazer essa faculdade. Se eu te falar, por que você está nesse relacionamento? Você vai me falar os motivos, o propósito pelo qual você está nesse relacionamento. Se você segue uma determinada religião, se você é cristão, como eu, por exemplo, eu vou te perguntar, qual é o seu propósito com Jesus? E você vai me dizer. Então, por que você faz o que você faz? Por que você faz essa faculdade? Por que você é cristão? Por que você é casado com a pessoa que você é casado? Esse é o significado de propósito. Agora, vamos para objetivo. O que é objetivo? É algo que eu quero alcançar. É algo que eu viso, que eu olho para o meu futuro e eu penso, eu quero alcançar aquilo. Então, aquilo é o meu objetivo. E o terceiro é meta. Então, nós falamos de propósito, objetivo e agora nós vamos falar de metas. Metas são aquelas atitudes que você vai tomar para alcançar o seu objetivo. Então, por exemplo, você traça um objetivo na sua vida e aí você precisa cumprir suas metas para alcançar esse objetivo. E dentro de si você tem, claro, o seu propósito, que é por que você tem que alcançar o seu objetivo, ok? Agora vamos para o nosso texto bíblico. Abre lá sua Bíblia, se você ainda não abriu, Mateus 15, no versículo 22. Vai contar a história da mulher cananeia. Basicamente, essa história é o quê? Jesus acabou de sair de uma cidade e ele está caminhando rumo a um destino. E então vem uma mulher cananeia e começa a gritar atrás dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus nem responde ela. Ela continua andando atrás dele e gritando, Jesus, tem misericórdia de mim? Então os discípulos falam, Senhor, despede, ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus pega e fala, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. E a mulher responde, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E aí Jesus se comove com a fé daquela mulher e fala, mulher, grande é a sua fé, seja feito como tu desejas. E aí a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento a filha daquela mulher ficou curada. Por que essa mulher serve de exemplo para nós? O que tem nessa história que nos mostra uma pessoa com propósito? Em primeiro lugar, essa mulher tinha um problema seríssimo. Eu não sei se você já presenciou essa cena, mas uma pessoa endemoniada, ela fica completamente fora de si. Uma pessoa que às vezes tem uma força extraordinária, porque naquele momento ela não está na sua plena consciência, é uma outra força que age sobre ela, e é algo assustador aos olhos humanos. Então, essa mãe tem um problema
seríssimo em casa que ninguém poderia resolver a não ser Jesus. O propósito dela estar ali é muito claro. Ela precisa da cura para a filha dela. E você vai ver que durante o texto ela pede insistentemente para ser ajudada, ela pede insistentemente que Jesus tenha misericórdia dela, que ele ouça o que ela quer, que ele dê atenção ao que ela precisa. E da primeira vez, Jesus nem responde. Da segunda, ele diz que não veio para o povo dela, mas veio para os judeus. E da terceira, ele diz que não convém tirar as bênçãos dos filhos judeus e atirar para os cachorrinhos, que seria o povo daquela mulher. E aí ela se humilha e aí diz assim: Senhor, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. E Jesus fica admirado com a fé daquela mulher. Então, o que a gente aprende? Essa mulher tinha muito bem definido o seu propósito na sua mente. Para ela não haveria outra esperança. Se ela desistisse, a sua filha não ficaria curada. Então, a cada resposta de Jesus, ela mantinha em sua mente o seguinte propósito: eu estou aqui pela cura da minha filha. E aí, ela não desiste, porque ela tem o seu propósito claro em sua mente. Essa mesma clareza e convicção de propósito foi o que fez com que ela não parasse por causa da humilhação. Porque se nós fôssemos olhar com os nossos próprios olhos esse texto, a gente conseguiria ver que Jesus foi, de certa forma, rude com essa mulher. Primeira vez ele nem a respondeu, segunda vez ele disse que não veio a não ser para o seu povo, e na terceira ele chama o povo dela de cachorrinhos. E essa mulher, por ter bem definido o seu propósito, ela não liga em se humilhar. Ela suporta a humilhação e ela mesma se humilha para alcançar o seu objetivo. Aplicando o que nós dissemos aqui a respeito de objetivo, propósitos e metas, nós vamos identificar nesse texto essas seguintes características. Então, qual era o objetivo dessa mulher? Ela saiu de casa procurando alcançar o quê? Jesus. Ela precisava encontrar Jesus e chamar a atenção dele para que ele atendesse o pedido dela. Qual era o propósito dela? O propósito dela, já é mais que claro, era a cura da filha dela, porque a filha dela estava terrivelmente endemoniada. E quais eram as metas dela? Uma vez que o objetivo era encontrar Jesus, que o propósito era porque a filha dela estava endemoniada, a principal meta daquela mulher era perseverar. É lógico, ela teria que sair de casa, descobrir onde Jesus passaria, descobrir como se aproximar dele, porque ser uma mulher naquela época não era fácil. Tinha suas barreiras sociais. Então, até para ela se aproximar de Jesus, haviam alguns impedimentos. Então, a maior meta daquela mulher, eu acredito que era permanecer, insistir, continuar e não desistir. Insistindo pela terceira vez, sem se importar com as humilhações, tendo sempre o seu propósito em mente, Jesus atende ao desejo dessa mulher. Então, ela cumpriu sua meta, que era de perseverar, continuar firme, alcançou o seu objetivo, que era conseguir falar com Jesus e conseguir a atenção dele, e então o seu propósito foi realizado. Porque no final de tudo que nós fazemos, nós queremos que o nosso propósito seja realizado. Quando você cumpre suas metas, alcança o seu objetivo, você realiza o seu propósito. E essa mulher conseguiu isso. Uma coisa muito importante que nós temos que entender é que o propósito da vida dessa mulher era abençoar outra pessoa. Os maiores propósitos das nossas vidas e aqueles propósitos que Deus vai honrar, vai abençoar, são propósitos que envolvem a bênção de outras pessoas. Um propósito de Deus, ele nunca vai ser exclusivamente seu, para abençoar somente a sua vida. Ele sempre vai abençoar alguém ao seu redor, sempre vai ter alguém incluído para que possa ser abençoado. Essa mulher cananeia, cuja Bíblia não revela o nome, alcançou o seu propósito. Por que ela alcançou? Como nós podemos alcançar também os nossos propósitos? Ela alcançou o seu propósito pela sua perseverança, pela sua persistência. E por que ela conseguiu perseverar? Porque ela conseguiu não desistir, não parar no meio do caminho, não parar no primeiro não ou no segundo, porque ela sabia o motivo de estar ali. Ela sabia e conhecia muito bem o seu propósito. Novamente, quando você não conhece o seu propósito, você quer desistir a cada momento, você não consegue perseverar. Quando você não sabe por que faz uma faculdade, você quer desistir a cada semestre. Quando você não sabe o propósito de estar num relacionamento,
você vai querer se separar a cada discussão ou a cada desentendimento. E quando você não sabe o propósito de servir a Jesus, você vai querer traí-lo em cada oportunidade que tiver. E na maioria das vezes vai fazê-lo. Bom, pessoal, que esse vídeo tenha abençoado você, eu espero que tenha falado ao seu coração e que a partir de hoje você repense os seus propósitos em tudo que você for fazer, porque é necessário que nós cristãos e que todas as pessoas tenham bem definidas os seus propósitos para alcançar os seus objetivos. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi útil para você de alguma forma, curte, compartilha com alguém que está meio perdido, meio sem rumo, sem saber o que está fazendo da vida e mostra para essa pessoa que o Senhor nos ensina a fazer todas as coisas, inclusive a perseverar conhecendo o nosso propósito. Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional.